Bom, pessoal, depois de nós termos preparado o QR e termos colocado a versão compilada no Firewall, nós temos que fazer alguns ajustes. Primeiro ajuste, qual seria? A configuração da segunda placa, que é simples da gente fazer isso. A configuração das rotas, ou seja, nós vamos ter que mostrar para o Firewall como ele tem que sair da nossa rede. Tá certo? E o preparo do script de inicialização, ou seja, o script do Firewall. Este script vai estar dentro da nossa CD que acompanha a revista. Mas eu tenho que colocá-lo aqui como startar esse script para nós podermos termos todas as funcionalidades do nosso Firewall. Bom, primeira coisa. Se vocês repararam até agora, eu vou utilizar o comando ifconfig, eu só tenho uma placa de rede configurada, que está como endereço 10.0.0.1. Primeiro ponto importante. O Firewall vai ser o gateway da minha rede interna. Ou seja, a rede onde estão as minhas estações que vão compartilhar a conexão da internet. Então, para a minha rede interna, ele vai ser o gateway da mesma. Agora eu pergunto para vocês, quem vai ser o gateway do Firewall? Bom, nós temos duas situações. A primeira situação é de um roteador. Ou seja, o gateway do Firewall é o roteador da rede. Vamos supor, então, que esse roteador tenha o endereço 192.168.0.1 e o meu Firewall tenha o endereço 192.168.0.2 na placa ETH1. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou preparar a configuração dessa placa. É muito simples. Eu vou dar um cd/etc/rc.d e novamente, eu vou lembrar dos meus scripts, eu vou editar o arquivo rc.inet1.conf, que vai ser o arquivo que vai conter essas configurações. Então eu vou chegar aqui com vi, tá? E vou editar rc.inet1.conf. Bom, eu já tenho aqui a minha ETH0 configurada. Eu vou chegar na minha ETH1 e vou fazer a configuração dela. 192.168.0.2 255.255.255.0, que é a máscara. E o meu gateway é quem? O roteador, que eu falei que era 192.168.0.1. Perfeito, gente. Vou dar um ESC aqui para salvar. Um lembrete. Os usuários que costumam utilizar o Speed, existe hoje a possibilidade de você ter o teu Speed com um IP fixo. Ou seja, basicamente, quando você instala o Speed, a própria Telefônica vem e te dá os endereços que você tem necessidade, os endereços do seu modem para a sua máquina. Basicamente é colocar no lugar do gateway o endereço do modem e colocar ETH1 com o endereço que foi dado para a máquina, tá? Não tem nenhum mistério. Só que não para aí, gente. Eu configurei agora o quê? Meu endereço do gateway. Eu preciso configurar as rotas. Automaticamente, o sistema ao rebootar já vai apontar o 192.168.0.1 como sendo a rota padrão de saída ou default gateway. Certo? Então a gente não tem essa necessidade. Caso contrário, eu teria que fazer isso na mão. Mas isso aí eu vou colocar dentro de um arquivo. Se vocês acharem necessário, vocês podem editar o rc.local com o vi e colocar aqui uma nova linhazinha. Eco. Iniciando rota padrão. E eu dou o comando root add default gw 92.168.0.1, que seria o endereço do meu router. Apesar que o Slack já faz isso pra gente, apenas ficaria criando uma redundância. Correto? Bom, no meu roteador já configurei os elementos necessários. Primeiro, a segunda placa de rede e a rota padrão. Agora eu vou configurar para ele também um servidor de DNS, para minhas estações poderem navegar na internet futuramente. Então eu venho aqui dentro do diretório cd/etc e vou editar o arquivo
resolve.conf, onde eu posso colocar aqui o parâmetro name server e posso colocar o endereço de um servidor de DNS. Por exemplo, vamos dizer que existe um servidor de DNS 192.168.0.4, um servidor de DNS qualquer. Dá um ESC, vou salvar, ele já vai estar com esse suporte montado. Então agora eu tenho a minha placa de rede configurada, tenho meu gateway configurado, tenho já um suporte ao DNS e eu vou à segunda configuração, que é a configuração da estação de trabalho, que é o nosso próximo passo para a estação de trabalho poder utilizar o Firewall como o nosso gateway, nosso canal de saída para a internet.